problemas para a tua vida financeira, emocional, sentimental, casamento, a família, e você só sabe abrir a boca e murmurar. Jó, ele tinha todos os motivos para desistir, para dizer assim, ó, chega! O que eu quero? Adorando a esse Deus que permitiu eu perder tudo. E quando eu me deparo com essa palavra, eu vejo o amor do Senhor sobre Jó. Porque Deus permitiu que tudo fosse tocado, que a saúde dele fosse tocada, mas não permitiu que ele morresse. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida de Jó. Assim é na nossa vida, irmãos. Quantas vezes nós temos lutas, batalhas espirituais, coisas que Deus permite, muitas vezes a gente murmura e pergunta, Senhor, por quê? Só que Deus, ele não tira nada de nós sem um propósito. Ele não permite nada na nossa vida se ele não quer trabalhar dentro de nós. E quando eu me deparei com essa palavra, o Espírito Santo soprou no meu ouvido assim, ó, tem muitas coisas que a igreja está passando, que eu como pastor estou passando, mas não é para a morte, é para a vida. É porque Deus tem um propósito, é porque Deus quer mudar algo. Aí a palavra vai nos relatar que Jó foi abençoado. Deus, ele restituiu 100 vezes mais aquilo que Jó perdeu. Mas para isso Deus permitiu Jó ser tocado. Às vezes Deus precisa nos quebrar para mudar algo de dentro para fora. Deus precisa nos colocar no centro da vontade dele, no eixo, naquilo que ele quer. Às vezes eu não quero ir, eu acho que pela força do meu braço eu vou conseguir. Só que daí Deus permite, vai lá, toca nisso, toca naquilo, tira isso, tira aquilo para ver se tu vai continuar adorando, se tu vai continuar buscando, se você não vai abandonar a tua caminhada, aquilo que ele tem para ti no meio do caminho, porque o teu esposo não foi, porque o teu filho não foi, porque o irmão não está lá, mas você tem que fazer a diferença. E quando eu me deparei com essa palavra, eu pude ver que ele se declara ao Senhor naquele momento em que ele olhou para os lados e a única coisa que ele tinha era a sua esposa. Assim, ó, ele perdeu tudo, mas a esposa ainda continuava ali. E então acho que Jó olhou para ela assim, na sua angústia, cheio de feridas, se raspando. E ela disse para ele, Jó, eu não aguento mais te ver sofrer, abandona esse teu Deus e morre. Quantas vezes, irmãos, nós estamos na nossa caminhada, essa palavra hoje ela falou comigo, e a gente ouve assim, ó, o que tu quer na igreja? Eu ouvi isso, irmãos, que o meu pior erro foi ser pastora, foi estar na igreja. O que tu quer? Tu é nova. Quantas vezes você ouve isso? O que tu quer lá no meio dos crentes, dos loucos? Só que é aqui que nós encontramos resposta. É aqui que muitas vezes a gente vem arrastando e o Senhor nos carrega no colo. É aqui que o Senhor escreve uma nova história para nós, que Ele muda o nosso quadro, a nossa situação, que Ele prova a nossa fé e que nós somos aprovados diante dEle. Então, assim, irmãos, não desistam daquilo que Deus tem para você. A palavra diz assim, ó, que ele se declara ao Senhor naquele momento em que ele acha que ele ainda tinha esposa e que ela diz, abandona o teu Deus e morre. Ele declara ao Senhor, bem sei eu que tudo tu podes, tudo. Não há sonho, não há projeto, não há nada que seja frustrado ou impedido quando Deus está no controle da nossa vida. Deus, ele permite, irmãos, permite nós passar pelo processo, nós passar pela dor. O dia que tiver tudo bem na vida do crente, não está bem. Crente só tem vitória se ele passar pelo processo, se ele passar pelo deserto. E Jó precisou. Jó, ele teve tudo. O inimigo provou e tirou tudo dele. Mas Deus restituiu. Por quê? Porque Deus sabia o servo que Jó era. Jó, ele era temente ao Senhor, ele se desviava do mal. Ele ouviu a sua própria esposa dizer, abandona o teu Deus e morre. Só que ele sabia a identidade dele. Assim é nós, irmãos. Quando nós sabemos da onde nós viemos e qual é a nossa identidade, não importa o que se levanta. Não importa se quem está do teu lado está dizendo para ti, abandona o que tu quer.
Isso é coisa de gente quadrada. Não importa, porque o que Deus tem para nós, o que é para nós, ninguém vai nos tirar. Porque o Deus, Ele está no controle da nossa vida. Às vezes nós achamos que nós estamos por terra e que nada mais vai acontecer, que não há mais esperança. Mas quando nós sabemos quem o Senhor é na nossa vida e quem somos nele, Ele muda tudo. Ele restitui. Às vezes Ele precisa quebrar o vaso, amassar o barro, para refazer tudo de novo. Mas quando Ele restaura e dá em dobro. Assim foi na vida de Jó. Jó, ele perdeu tudo. Ele podia ter murmurado, ele podia ter desistido, ele podia ter escutado a sua esposa, mas ele se manteve um servo fiel. Adorou no meio da prova, adorou no meio do deserto. Quantas vezes o bispo fala, vamos para o culto de sexta, tem 2, 3. Hoje nós estamos em pequeno número. Quantas vezes nós deixamos de estar na casa do Senhor porque me faltou alguma coisa, porque hoje está frio, hoje está calor. A gente sempre acha desculpa para estar na casa do Senhor. E quando nós estamos, muitas vezes estamos sentados com a cara amarrada, não abrimos a nossa boca para dar glória a Deus. Imagina Jó, que podia não querer saber de nada, perdeu tudo, mas continuou ali adorando. Perdeu filhos, perdeu tudo. Ele podia ter desistido de adorar, podia ter murmurado contra Deus. Os seus amigos diziam para ele, Jó, tem alguma coisa errada? Você pecou? Algo está acontecendo. Só que era Deus provando a fé dele. Era Deus olhando para ver se ele ia continuar adorando, se ele ia continuar firme. E assim é na nossa vida. Todos os dias o pecado vem e bate na nossa porta. Todos os dias as coisas se levantam contra nós. Todos os dias a gente vive lutando. A nossa guerra ela é constante, porque não é contra a carne, mas é contra as potestades. E se nós não nos manter, irmãos, firme na rocha, sabendo quem somos em Cristo, a gente cai. A gente paga um preço alto. Mas quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós podemos estar no meio da tempestade, como a bispa pregou num domingo aqui. Nós podemos estar dentro do barco, o barco balançando a ponto de virar. Mas nós sabemos quem está no barco conosco. Nós sabemos que Deus ele está no barco, que Ele está vendo tudo. Muitas vezes Ele está em silêncio e nós estamos desesperados, gritando, Senhor, olha para mim, tem misericórdia. Mas Ele está em silêncio. E quando Ele começa a trabalhar, tudo começa a mudar. Você começa a entender o propósito, entender o teu chamado, entender o preço que você está pagando e que no final vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena adorar no meio da luta. Olha o que já passou e Deus restituiu. Por que Ele não pode fazer comigo e com você? Quando nós nos colocamos na brecha, a tempestade vem e balança o nosso barco. As dificuldades vêm e nos assolam. Amigos, pessoas que nós achamos que nunca vão nos abandonar, viram as costas para nós. Mas o Senhor nunca nos abandona. Nunca. Às vezes nós estamos deitados no quarto, com a porta fechada, chorando, sem saber o que fazer. Mas o Senhor está ali. O Senhor às vezes está em silêncio, mas dizendo é necessário. É necessário passar por esse processo dolorido. É necessário. Eu estou aperfeiçoando, eu estou mudando algo em você. A gente não entende, no momento que nós estamos passando, a gente não compreende, irmãos. Mas o Senhor, Ele nos quebra para nos refazer. Ele nos quebra para reconstruir, para restituir tudo. E quando eu leio essa declaração ali, que Jó faz, bem sei eu, que tudo, que tu pode tudo. Ele está dizendo, Senhor, eu sei que está doendo, eu sei que não está sendo fácil, mas eu sei que tudo tu podes e que nada vai ficar impedido quando o Senhor está sob o controle da minha vida.
Talvez você entrou nesse lugar, assim, desse jeito, sem esperança, sem sonho, achando que tudo deu errado. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é Deus para restituir. Ele é Deus para fazer. E que esse processo que você está passando não é para a morte, é para a vida. É para testemunhar, é porque grandes coisas o Senhor tem. É porque há um propósito maior. E a palavra mesmo, ela nos relata que Deus, Ele tem coisas maiores que nós não podemos imaginar. Assim é o que Deus tem preparado para mim e para você. Algo grande. Mas nós precisamos nos posicionar, nos colocar na brecha e entender que todo o processo é necessário para o nosso amadurecimento. Às vezes não é para nos castigar, nada, irmãos. Às vezes é para mostrar que nós precisamos nos levantar do pó e entender a nossa identidade, saber que nós temos um caráter de Cristo, que não importa o que falem, não importa o nosso passado, o que a gente foi, mas quem nós nos tornamos em Cristo. A identidade que nós assumimos quando nós dissemos assim, pastor Mateus: eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer. Às vezes nós não queremos. Eu já disse isso uma vez: Senhor, eu não queria ser pastora, eu não queria estar ali. Só que não é a nossa vontade, é a vontade dele, porque ele sabe de todas as coisas. Às vezes ele permite para dizer assim: ó, tu não queria, mas é aonde eu quero você, é onde eu vou trabalhar, é dessa maneira que eu quero. Talvez Jó, ele podia ter murmurado e dito assim: ó, Senhor, eu estou te adorando, quanto tempo eu te adoro? A palavra diz que ele rasgava as suas vestes e ele sacrificava pelos seus filhos, mesmo antes de saber se os seus filhos iam pecar. Ele era íntegro diante de Deus. Ele fazia isso antecipadamente. Ele podia chegar em Deus e dizer: Senhor, e aí? E o sacrifício que eu paguei, o preço que eu paguei, e as campanhas que eu fiz, e o jejum e a oração que eu fiz? Só que ele não murmurou. Ele entendeu o processo. Ele entendeu que aquilo ali era necessário. E ele só disse: bem sei eu que tudo tu podes, faz da tua maneira, Senhor. Quando que nós vamos dizer isso para Deus, bispo? Nunca. Nunca. Quem é que quer estar na luta? Quem é que quer estar na prova? Ninguém. Ninguém quer estar na luta, na prova. Ninguém quer dizer: Senhor, eu aceito. Não. Nós somos humanos, nós somos carne. A gente vai sempre querer adorar o Senhor quando tudo vai bem. Quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho amigos, quando eu tenho uma família perfeita, aí é fácil adorar ao Senhor. Mas e no meio da prova? Sem nada, perdendo tudo como Jó. Será que nós vamos estar aqui? Será que nós vamos adorar com essa intensidade, pastor? Não. Só os grandes homens de Deus e o Senhor Jesus que habitou no meio de nós, que teve essa coragem de pagar o preço, de sentir na carne e mesmo assim estar ali adorando. Jó pagou o preço e estava ali, permaneceu. Talvez hoje você entre aqui e diz: eu não quero pagar esse preço. Será que Deus vai fazer mesmo? Às vezes Deus só precisa de uma posição, que você diga: Senhor, eis-me aqui. Eu sou tão pecador, tão falho, mas eu quero te adorar. Eu quero ser um imitador do Senhor Jesus. Eu quero ser como este homem foi, corajoso, para enfrentar o dia mal e saber que bem tu sabe de tudo e que tu tem poder para fazer tudo diferente. E que mesmo no meio da luta, Senhor, mesmo me arrastando, eu vou te adorar. Eu vou te adorar, sem o pastor William, a pastora Paula dizer: abre a tua boca e glorifica, te coloca em pé. Não, eu sei a minha identidade. Se eu sair da minha casa é para dizer: Senhor, eis-me aqui, aleluia, glória a Deus. Eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto. Não pelo que o Senhor pode me dar, mas pelo que tu és na minha vida. É isso que o Senhor espera de nós. Aquela chama acesa, sabe? A chama do primeiro amor.
A primeira essência, aquilo que não pode apagar. A essência da adoração. Jó, ele tinha isso aceso constantemente na vida dele. Eu imagino que ele tinha uma vida com Cristo assim como ninguém. Porque mesmo no meio de tudo isso, a ponto de poder desistir, ele continuou adorando. Ele continuou buscando. Quantas vezes por tão pouco nós desistimos de tudo? A gente larga tudo, bota a culpa na igreja, no pastor, no bispo, nos irmãos, sendo que às vezes o problema é nós. Às vezes nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer que somos falhos. E pedir para o Senhor misericórdia, Senhor. Muda o que precisa ser mudado. Se o Senhor permitiu, se o Senhor está me quebrando, é porque quer me reconstruir. É porque tem algo para ser refeito, para ser visto. Aleluia. Te coloca em pé. E vamos orar ao Senhor. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença nessa noite, Pai. Com a Tua igreja, Senhor, para Te adorar. Senhor, eu não sei como cada um entrou neste lugar, mas o Senhor sabe. O Senhor sonda e conhece o nosso coração. A Tua palavra, ela é viva e eficaz para nós. E eu não sei, Senhor, o que os irmãos que estão aqui, as pessoas que entraram nesse lugar, estão passando. Eu não sei, Senhor, qual é a luta, qual é, Senhor amado, a batalha que estão enfrentando, Pai. Mas o Senhor sabe. E o Senhor é Deus para fazer. O Senhor é Deus para restituir sonhos, projetos. O Senhor é Deus para restaurar família, casamentos. Senhor, sopra a vida, Pai, em nós. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa gratidão nesta noite, Pai. Vem, Senhor, sobre nós.